18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Rádio Mix. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. E muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, eu ouvinte, convido você a participar conosco do programa através do nosso WhatsApp, que é o 994887592. Participe, fique à vontade, Karime. Exatamente, a gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Manda um zap pra gente. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Em 7 dias, o Amazonas registra 660 novos casos de Covid. E considerando o aumento de casos, o governo reserva um andar de UTI para Covid no 28 de agosto. O governo do Amazonas vai entregar o 28 de agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu para a iniciativa privada. A Mocidade Independente de Aparecida foi a grande campeã do Carnaval 2024. Legal, 6 horas e 2 minutos. Esses e outros assuntos, outros destaques desta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Você confere aqui no 18 horas, no melhor Mix do Brasil, até às 7 da noite, juntos com você. 18 horas. Olha, a Covid voltou a assustar aqui no Amazonas. Em 7 dias, no período de 21 a 27 de janeiro, foram registrados aí mais de 600 casos da doença. Isso mesmo, 600 casos, mais, na realidade, de 600 casos. Em apenas uma semana, o detalhe. O aumento repentino de casos levou o governo do Amazonas, inclusive, a reservar um andar inteiro do hospital e pronto-socorro 28 de agosto, exclusivamente para atender pacientes com Covid em estado grave, Karime. Então, Carlão, a boa notícia é que não houve registro de mortes, tá? E ainda segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, os casos de Covid estão aumentando desde dezembro de 2024. No dia de 2023, do ano passado, no dia 24 de dezembro, foram registrados 60 casos confirmados. E aí fechamos o dia 31 de dezembro do ano passado já com 218 casos confirmados e vem no crescente desde janeiro, desde o início deste ano. No dia 14, por exemplo, já eram 572 casos, e isso é claro a média de contando uma semana, em 7 dias. Então lá no período que terminou no dia 14 de janeiro, foram contabilizados, registrados 572 novos casos, ou seja, o mês de janeiro seguiu registrando aumento de novos casos. E os números mostram que temos aí motivo de sobra para a gente ficar preocupado. Afinal de contas, foram aí o total de casos, foram 660 casos, o total registrados em uma semana. É um número alto para uma doença que estava sob controle. Aí o governo reserva, Karime, um andar de UTI para pacientes com Covid. Se ele está reservando, então é um sinal claro que devemos realmente ficar alerta aí, né? Nesse período de carnaval, inclusive, nós temos aí muitas aglomerações e a transmissão do vírus é facilitada. O vírus gosta aí de aglomerações. A repórter Odineia Araújo tem mais informações sobre esse novo momento que estamos passando da Covid aqui no estado do Amazonas. Vamos conferir. Na semana passada, um relatório publicado pelo Infogripe, um sistema de monitoramento da Covid criado pela Fundação Fiocruz, informou o aumento de casos agudos de Covid-19 no Amazonas e outros estados do norte. O relatório confirmou uma tendência já detectada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, que em seu último boletim da semana de 21 a 27 de janeiro, registrou 660 casos novos de Covid aqui no estado, no intervalo de uma semana. Esse aumento expressivo da Covid fez com que a direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto destinasse todos os leitos de UTI de um andar inteiro para atender somente pacientes graves de Covid. Uma portaria assinada pela diretora do 28 de agosto, Ellen Gadelha, no último dia 12 de fevereiro, traz essa determinação. A justificativa para a portaria considera a necessidade de normatização do fluxo
refluxo do aumento da Covid, ou seja, o aumento da doença. A portaria também reforça o uso de equipamentos de proteção individual no manejo de todos os pacientes como medida contra a disseminação do coronavírus. O epidemiologista Gésin Orellana, da Fiocruz Amazônia, diz que o aumento exponencial de Covid nesse início de ano poderia ter sido evitado se a população estivesse com a vacinação em dia. Estamos falando de uma doença que tem um arsenal de vacinas, né? Não apenas uma vacina, mas várias plataformas tecnológicas que ajudam a evitar formas graves, que são as formas que demandam internação hospitalar, inclusive, né? E a morte por Covid-19, né? Infelizmente, o Amazonas segue sendo um péssimo exemplo no controle da epidemia de Covid-19, né? E as práticas são as mesmas, né? Se investe muito pouco em vigilância laboratorial efetiva, em medidas de prevenção, em estimulação da população de usar máscara, em fazer rastreamento de casos novos. Pior que o aumento de casos de Covid no Amazonas ocorre em pleno carnaval. E sem as medidas para evitar o adoecimento da população, o que resta ao governo é abrir leito para receber os casos graves, de acordo com o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésin Orellana. E a gente já sabe desde 2020 de que a abertura de leitos não é a solução, porque você tem que resolver o problema lá atrás, lá na comunidade. Você não pode deixar uma pessoa gravar e necessitar de internação hospitalar para ter tratamento, né? Porque são gastos totalmente evitáveis, né? Sofrimento evitável para a população, para o trabalhador de saúde. Portanto, é uma pena que estejamos tendo novamente essa alta de casos e priorizando estratégias que sabemos que não servem para muita coisa, né? Que são as estratégias de abertura de leito e não de prevenção da disseminação viral. O 18 Horas tentou ouvir a direção do Hospital 28 de Agosto sobre a destinação de leitos da UTI do 5º andar exclusivamente para a Covid. Também tentamos saber com o governo do estado sobre as festas de carnaval em meio à alta de casos de Covid. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, e ainda de acordo com o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, hoje temos 11 pacientes internados por complicações da Covid. E nesse último boletim, como nós falamos, né, Carlão, não houve registro de mortes. Bom, esses números, é claro, podem crescer por conta das aglomerações do carnaval. Com o início do ano escolar, o sistema de saúde já mostrou que não está preparado para uma nova onda de Covid com casos graves. Até porque já estamos passando aí por um colapso da saúde. A gente sempre fala aqui no 18 Horas, por causa do caos instalado. Não há insumos, não se paga fornecedores, enfim, estamos num colapso. As unidades estão superlotadas com pacientes com síndromes gripais, com dengue e outras doenças respiratórias. Karime, é um colapso aí que o governo do estado não admite, né? Mas ele precisa, né, do serviço de saúde e ele tem que resolver essa situação aí, porque quem sente na pele, na realidade, é o povo, somos nós. Faltam médicos, medicamentos, há filas intermináveis para consultas com médicos especialistas, para exames e também para cirurgias. Falta um material básico, como esparadrapo, por exemplo. Os profissionais de saúde continuam com os pagamentos atrasados. E se a gente já tem esse quadro caótico no momento, um novo pico de Covid, certamente deixaria a situação semelhante ou pior do que vivemos em janeiro de 2021, quando pessoas morreram por falta de atendimento médico, por falta de leitos e até por falta de oxigênio. Então, Carlão, a evolução dos casos deve sim ser acompanhada de perto pelas autoridades e pela população também. Agora, com o carnaval, vai ser praticamente inevitável o aumento de número de novos casos. Por isso, quem puder se prevenir, é claro, vamos lá, vamos se prevenir, não deixa para depois. Vamos usar máscara em caso, né, em caso de aglomeração. Sim.
E quem ainda não tomou a vacina, gente, é a única forma de se prevenir os casos graves, que a doença evolua para caso grave. É a vacina. Então, quem ainda não tomou, vai lá, procura um posto de saúde para garantir a imunização ou para atualizar. A vacina não evita a transmissão, a gente sabe, mas evita sim que a doença evolua para um quadro grave. Isso já é mais do que provado. Olha só, quase 3 toneladas de drogas, armas e uma lancha foram apreendidas num sítio entre os municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, Karime. Bom, e segundo a polícia, Carlão, o sítio era usado como um centro comercial de drogas pelos traficantes. O repórter André Meirelles tem mais detalhes, está aqui ao vivo com a gente. Boa noite, André. Então, como a polícia chegou a esse entreposto, a esse centro comercial dos traficantes? Conta mais. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Também é possível nos acompanhar pelo canal do YouTube. Olha a operação aí, Karime, Carlão e ouvintes, denominada Jamoni, que contou também com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, que é o CORE-AM, e também a Delegacia Interativa de Polícia lá de Itacoatiara. Aconteceu na madrugada de sexta-feira, né? Isso, como foi falado, aí, em um sítio na comunidade Bom Jardim, no quilômetro 240 da rodovia M010, entre os municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Inclusive, nesta operação da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, que foi realizada aí por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado e também foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública aqui do estado, teve no resultado dessa apreensão de mais de 2 toneladas de drogas. Na verdade, quase 3 toneladas de drogas, 2,8 toneladas desses entorpecentes, que além disso também foram apreendidos armamentos, uma lancha e uma picape S10. E também toda essa operação teve resultado na prisão de 3 pessoas envolvidas aí nesse crime, sendo que 2 são brasileiros e um colombiano, nas idades entre de 31 e 36 anos. O material, né, os entorpecentes, todas essas drogas aí estão avaliadas em 50 milhões de reais, né? Ou seja, um prejuízo aí para o crime organizado totaliza aí 50 milhões de reais. Inclusive, para falar sobre toda essa situação, teve uma coletiva de imprensa lá na sede da DRCO, e o delegado responsável, né, por essa operação da delegacia aí DRCO, o Mário Paulo, disse que as investigações iniciaram há cerca de 10 meses e apontaram que o sítio, Karime, Carlão e ouvintes, era usado como entrepostos por traficantes de drogas, né? Então era ali, eles se reuniam muitas das vezes, faziam ali um churrasquinho e tal, tudo para fazer a negociação, só que era aquela negociação do crime, na verdade, né? Então, e foi feito toda essa investigação aí durante esses encontros desses traficantes, dessas pessoas envolvidas no crime, e a polícia foi só ali, investigando todas as situações. E aí, logo após a casa caírem para esses 2 irmãos brasileiros de 35 e 36 anos e também para os colombianos, eles foram presos em flagrantes. Vamos conferir a fala agora do delegado Mário Paulo. Começamos a apurar, então, a procedência desse material ilícito. E nós identificamos um sítio localizado no ramal da Sudã, entre os municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Esse sítio era utilizado como entreposto por essa organização criminosa para armazenar a droga. Essa droga chegava via fluvial, transportadas por colombianos fortemente armados. Eles deixavam essa droga no sítio e as pessoas que cuidavam do sítio, que foram presas, providenciavam a logística para eles, como combustível e alimentação para o retorno. Em seguida, essa droga era fracionada e distribuída para outros grupos que traziam para Manaus em caminhões, tipo frete. 18 horas. Karime, Carlão e ouvinte, a gente ouviu a fala aí do diretor do DRCO, o delegado Mário Paulo. Ele estava falando aí sobre as investigações e também como é que ocorreu essa operação que conseguiu prender aí 3 traficantes, 3 homens que estavam envolvidos aí, né, em cerca de 2 toneladas, 2,8 toneladas de drogas de materiais entorpecentes que foram apreendidos durante essa operação que mobilizou aí a Polícia Civil, que mobilizou também os policiais aqui do
estado do Amazonas, que conseguiram então fazer essa prisão. Todos eles foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e também posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ou seja, Karime, Carlão e ouvintes, 3 aí que estavam comandando o crime, que estavam fazendo então esse transporte, essa comercialização, né, de drogas, de entorpecentes aqui do Amazonas, também para outros estados e até outros países, foram aí presos e tirados de circulação, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora em Manaus, 6h17. Estamos ok com Brasília? Podemos chamar? Então vamos lá, Carlão. Brasília tá onde? Tá ok, Brasília? Não. Não, vamos seguir então. Karime Leão. 6h17, daqui a pouquinho a gente entra com Brasília, ok? Olha só, daqui a pouco você confere também aqui em 100,7, Mocidade Independente de Aparecida conquista aí o tricampeonato no Carnaval de 2024. Esse é o nosso assunto em instantes, você confere já aqui no 18 horas. 18 horas. Aí, Milhão, vamos conferir tempo e temperatura? Tudo pronto aí? Tudo pronto, então pode chamar. É o seguinte, tempo e temperatura para amanhã. Para amanhã. Terça-feira, tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 83%. A umidade relativa do ar fica entre 67% e 97%. Mix. Para 6h18, você é o melhor mix do Brasil. Elas são o nosso Rio Negro, hein? Subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje, elevando a marca no Porto de Manaus para 21 metros e 42 centímetros acima do nível do mar. Mix. A gente está aqui com a Nathalie Moraes e a gente vai voltar a falar sobre saúde, mas vamos falar a respeito da vacinação contra a dengue. Que é o seguinte, o governo federal já havia divulgado que a imunização, inicialmente de crianças e adolescentes com idades de 10 a 14 anos, começa neste mês nos municípios que já foram selecionados. E aqui no Amazonas, 12 municípios vão receber a vacina nessa primeira etapa. A repórter Nathalie Moraes está aqui com a gente, vai trazer mais informações a respeito dessa vacinação. Então, Nathalie, por que o início dessa vacinação está demorando tanto? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes, do programa 18 horas. A gente está vivendo, Karime, uma explosão já realmente no número de casos, de todas as arboviroses e entre elas aí a dengue. Mas a data para a aplicação e início da vacinação da quendenga ainda não foi informada pelo Ministério da Saúde. Eles ainda não informaram quantas doses, inclusive, devem ser enviadas aqui para nossa capital. A única informação que a gente tem até agora, Karime, é que até a segunda semana, a gente espera que ainda essa semana a nossa capital comece a receber aí as doses desse imunizante, da quendenga, que é a vacina que deve ser utilizada aí para a imunização da dengue. Só para que a gente tenha uma ideia do atual cenário aqui na nossa capital, Karime, nos primeiros 27 dias desse ano, do dia 1º até o dia 27 de janeiro, a nossa capital, Manaus, confirmou aí 809 casos de dengue. Esses dados são do Boletim Epidemiológico de Arboviroses, que é divulgado aí semanalmente pela Secretaria Municipal de Saúde. No mesmo período do ano passado, foram diagnosticados aí pelo menos 47 casos. E aí, Karime, com essa diferença de 47 para 809 casos, a gente vê que é um número muito grande. No comparado, desse ano para o ano passado, a gente observa aí um crescimento de 1.621% no número de casos de dengue aqui em Manaus. E aí, para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu conversei com a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Censa, a Marinélia Ferreira, e ela falou um pouco mais sobre a ampliação que a Secretaria tem feito para diagnosticar os casos como parte de uma estratégia de enfrentamento da dengue aqui na nossa capital. Vamos conferir aí o que diz a Marinélia Ferreira. O
município, ele começou com a sensibilização dos seus profissionais na rede, e isso mostra, os números mostram que está existindo essa sensibilização, ou seja, o profissional está sensível a essa notificação e confirmação do caso, tanto que esses são dados oficiais, os dados do boletim, principalmente também para alertar a população sobre duas coisas. Primeiro, teve sinais e sintomas, procure a unidade básica mais próxima. E se teve algum sinal de agravamento, uma dor abdominal, um sangramento, que ele volte imediatamente a essa unidade básica ou a outro local de atendimento que ele for direcionado. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala da Marinélia Ferreira, ela que é diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Censa. E aí, né, em meio a essa alta de casos, como a gente vinha falando, Karime, a nossa capital ainda não tem uma data pra gente iniciar aí a aplicação da vacina contra a dengue. O Ministério da Saúde ainda não informou quantas doses devem ser enviadas aqui pra nossa cidade e nem quando isso aí deve acontecer. A vacina da Qdenga, né, ela foi incorporada pelo Plano Nacional de Imunização e ela oferece aí cerca de 80% de prevenção da dengue, né? Mas a gente sabe, a gente fala aqui sempre, proteger contra a dengue é um papel de todos nós, né, Karime? São métodos que a gente pode adotar no nosso dia a dia que pode fazer aí toda a diferença. É verdade. E aí, Karime, né, enquanto a gente não tem data para vacinar, né, para essa vacina ser aplicada, o apelo aí das nossas autoridades de saúde é que realmente a população possa combater aí os criadouros dos mosquitos, né? Cada um com a sua responsabilidade de fazer aqueles 10 minutos no quintal, né? Vasilhas, tirar água, qualquer coisa, calhas da chuva, aquilo que a gente já sabe. Exatamente, é o né? checklist de 10 minutos, né? Adotado pelo menos uma vez por semana, ele faz toda a diferença, como afirma aí a Marinélia Ferreira, ela que é diretora do Departamento Epidemiológico da Censa. Vamos conferir. Eu preciso fazer o meu checklist de 10 minutos. Uma estratégia simples, 10 minutos, uma vez por semana, em que eu faço uma vistoria em todo o meu ambiente. Residência, trabalho e escola. Eu vou ver o vasilhame do meu animal, se ele é limpo, se ele não está com fogo, a planta, o vasinho de planta, o pneu, a caixa d'água se está bem fechada, a calha ou qualquer outra coisa que possa servir de criador de mosquito. 18 horas. Karime e Carlão, mais uma vez ouvimos aí a Marinélia Ferreira, ela que é diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Censa, alertando, é claro, para a importância do checklist de 10 minutos, é aquilo que a gente estava falando, né, Karime? Adotar métodos, né? Virar aquele baldinho onde você acumula a água do ar-condicionado, colocar terra no vaso da plantinha, não deixar a vasilha do cachorro ali onde ele toma água com a água parada, tudo pode se tornar um criadouro pro Aedes nesse período de inverno amazônico, Karime e Carlão. Sem dúvida. Agora, Nathalie, a gente também, ainda sobre a crise no sistema de saúde, o Ministério Público confirmou que as maternidades estão sem exames de ultrassonografia porque o governo do Amazonas não pagou a empresa. É isso, as maternidades aqui do estado estão sem oferecer o exame de ultrassonografia tão básico. Pois é, Karime, né? Mais um retrato, mais um capítulo da triste história do caos na saúde pública aqui no nosso estado. Depois de ficarem aí cerca de 18 meses sem receber um centavo, foram retiradas nesse domingo todas as máquinas de ultrassonografia das maternidades Ana Braga, Balbina Mestrinho, Chapô Prevô, Naziradal, Maternidade da Alvorada e Instituto da Mulher Dona Lindu. A empresa responsável por esse aluguel, segundo o portal da Transparência, Karime e Carlão, é a Kelp Serviços Médicos Limitada. Ela fechou um contrato de mais de 7,5 milhões de reais com a Secretaria Estadual de Saúde, com o governo aqui do Amazonas. O problema, Karime, é que essa empresa que trabalha aí com os equipamentos de ultrassonografia nas maternidades aqui do nosso estado, eles estavam cerca de 18 meses, ou seja, mais de 1 ano e meio sem receber nenhum centavo. E aí, né, minha amiga, nem relógio trabalha de graça, você imagina uma empresa que faz o aluguel de equipamentos. É um absurdo, né, Karime? Outras empresas e outros profissionais que a gente tem certeza que está sem receber os repasses do governo do estado, que insiste em dizer que está às mil maravilhas, ou seja,
de novo, né, que a gente sempre fala, né, Carlão, aqui no 18 horas, quem sofre, quem padece, quem fica sem serviço de saúde é a população, é lá na ponta. Exatamente, Karime, mas essas 1000 maravilhas, elas estão sendo averiguadas de perto, viu? Isso porque o Ministério Público aqui do nosso estado criou aí um grupo de trabalho para realmente investigar essas irregularidades nos serviços de saúde aqui na nossa capital e emitiu uma recomendação de urgência exigindo aí ao governo do Amazonas que ele retome os exames de imagem, né, nas suas maternidades, providenciando medidas administrativas necessárias, né? E o Ministério Público deu um prazo aí de resposta pro governo do Amazonas, para a Secretaria Estadual de Saúde, de até 48 horas. E a gente sabe que é um tempo de 2 dias, é até muita coisa para quem não pode esperar, né? Já que uma mãe, eu sou mãe, você também, Karime, quem a gente sabe ali que naquele período de gestação tem muitas mulheres com gestação de risco, uma ultrassonografia faz toda a diferença a qualquer momento. Exatamente, ainda mais gravidez de risco, e sem aí, dúvida. E você imagina, né? Maternidades de grande porte, a gente tá falando aqui do Instituto da Mulher, Ana Braga, que atende toda a zona leste da cidade. Como é que um hospital como esse, né? Como uma maternidade como essa vai ficar sem um exame que é tão básico, né? É difícil. Tem uma grande demanda, né? Exatamente, Carlão. E aí as inspeções do Ministério Público, elas revelaram, né, problemas nos aparelhos que ficaram, isso porque a empresa deixou alguns equipamentos que são muito velhos, Karime. E aí, o que acontece? Não estão conseguindo utilizar, né? E aí, ou seja, não estão oferecendo o serviço realmente para aquelas pessoas, né, que tanto necessitam. Mas a Kelp Serviços Médicos, elas alegam que eles fizeram isso realmente pela falta de pagamento, né, aqui por parte do governo do Amazonas, e toda essa situação tem comprometido o atendimento das gestantes, né, e pode representar, é claro, um prejuízo para todos nós. O Ministério Público também solicitou que o Estado elabore um plano financeiro para adquirir equipamentos próprios, né, já que esse serviço de ultrassonografia, assim como vários outros serviços na saúde aqui no nosso estado, eles são terceirizados. E aí, para evitar problemas similares como esse no futuro, né, o Ministério Público solicitou aí que o nosso estado, que a nossa Secretaria de Saúde, elabore aí um plano financeiro realmente para que eles consigam comprar e adquirir esses problemas. O não cumprimento dessa recomendação, Karime e Carlão, pode resultar aí em medidas judiciais por parte do Ministério Público Estadual, Karime e Carlão. Comprar, que o governo do estado compre esses equipamentos. Exatamente, né? Okay. Karime, né? O estado hoje não tem ultrassonografia, acaba terceirizando, eles alugam os equipamentos de uma empresa. Acaba saindo mais caro. Acaba saindo mais caro. E aí, o que aconteceu? A empresa fechou um contrato de mais de 7 milhões, não recebeu, retirou os equipamentos, e aí o prejuízo a gente já sabe pra quem que vem, né? Pro cidadão. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite. Nathalie, boa noite. Agora 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governo Wilson Lima decidiu entregar para a iniciativa privada a gestão do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e também do Instituto da Mulher, Dona Lindu, Karime. Carlão, e o edital de convocação dessa instituição privada aí já foi lançado pelo governo do estado, e isso envolve, como a gente já havia falado, um negócio milionário da ordem de 439 milhões de reais. E agora sim, a gente vai acompanhar os detalhes a respeito desse caso com a Janaína Araújo. A Secretaria de Saúde do Amazonas publicou edital de chamamento público para selecionar uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, para operacionalizar e executar os serviços de saúde do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e do Instituto da Mulher, Dona Lindu. De acordo com o edital, assinado pelo secretário de Saúde do governo, Anwar Samad, o contrato de gestão terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos. De início, o governo do estado já repassará à entidade selecionada mais de 43 milhões e 400 mil reais. Depois, por mês, o governo pagará mais de 35 milhões e 900 mil reais para a entidade que irá gerir as 2 unidades de saúde até totalizar os mais de 439 milhões de reais.
A abertura das propostas está marcada para o dia 20 desse mês, a partir das 8 da manhã, no auditório da Secretaria de Saúde. E o resultado das propostas será divulgado no prazo de até 15 dias, considerando melhor técnica e melhor preço, conforme o edital. Ainda segundo o edital, para participar, a organização social tem que ter experiência na gestão de unidades hospitalares por quantidade igual ou superior a 300 leitos, incluindo leitos de trauma, urgência e emergência, além de obstetrícia, ginecologia e neonatologia. Também é pedido expertise na prestação de serviço médico hospitalar, incluindo clínica médica, cirúrgica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, serviço ambulatorial, exames e apoio diagnóstico e tratamento. O edital diz ainda que os recursos humanos deverão ser contratados conforme legislação trabalhista em vigor e convenção coletiva de trabalho. De acordo com o deputado estadual Wilker Barreto, da Comissão de Saúde do Amazonas, esta é a segunda vez que o governo tenta colocar uma OS no 28 de agosto. Em 2020, ele fez a mesma tentativa. Ainda conforme o deputado, o instituto que administra o Hospital Delfim Aziz é um exemplo da não eficiência disso. Não há prestação de contas por parte do instituto, que recebe mais de 400 milhões de reais por ano do governo do estado. O parlamentar vai pedir a convocação do secretário de Saúde, Anwar Samad, para explicar essa contratação. Eu de cara já digo, não é mais econômica e, para mim, o que é o mais grave, o governo está deixando a saúde entrar em colapso para poder justificar a inclusão de uma organização social. Tirem pelo Delfina, o diretor lá ganha 50 mil reais. Como é que é sem fim lucrativo? Então isso não me convence, eu não me calarei, porque eu sou contra OS na saúde do Amazonas. Amanhã, no retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa, o Wilker Barreto vai entrar com uma cautelar no Tribunal de Contas e uma representação no Ministério Público pedindo a suspensão do edital até que se comprove que a contratação de uma empresa privada é mais econômica e eficiente do que a gestão pública estadual. O 18 Horas tentou ouvir o Sindsaúde, Sindicato dos Servidores da Saúde do Amazonas, e a Secretaria de Saúde do Estado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 34 minutos. Vamos falar de política? Vamos chamar Brasília, Carlão. Vamos falar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Então, o Congresso retorna das férias uma semana antes do Carnaval. Vai rolar mesmo, Cadu? Conta aí pra gente. Será? Boa noite. Será, né, Carlão? Já vou dizendo que não. Olha aí. Sabia? Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Olha, segunda-feira começando bem morna, muito preguiçosa. O dia começou aqui, plenário vazio. Isso deve ser o termômetro da semana até o Carnaval. Muita gente só vai vir depois do Carnaval, Karine. Eu estou aqui no Congresso Nacional falando com vocês ao vivo, porque agora à tarde aconteceu a solenidade de abertura dos trabalhos legislativos de 2024, né? E, Karine, foi uma cerimônia, como eu falei, pouco prestigiada pelos parlamentares, o quórum mínimo aí presente no plenário. Tanto que a bancada do Amazonas, Karine, só quem veio foram os deputados Paulderney Avelino e Capitão Alberto Neto. O Paulderney, claro, está fazendo a parte dele, né? Aproveitou esse momento importante aí que está uma parte reunida aí dos parlamentares para conversar com os colegas, apertar a mão de um, apertar a mão de outro, receber as congratulações do retorno dele, né? Veio para fazer network, né? Tá certíssimo. E aí eu conversei com ele. Vamos ouvir o que o Paulderney Avelino falou com a gente. Não poderia deixar de participar. É uma sessão simbólica, emblemática, sobretudo no ano em que nós teremos muito trabalho para que nós possamos consolidar essa reforma tributária que foi aprovada, a PEC. Precisamos agora consolidar com a legislação em
infraconstitucional, estaremos presentes com nossa equipe trabalhando para que todos esses grupos de trabalhos que irão gerar projetos de lei que vão regulamentar essa PEC, a gente possa estar acompanhando para e passo, para quando chegar aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nós já estarmos cientes do que vem e, obviamente, trabalharmos no sentido de evitar que o nosso Estado sofra algum tipo de prejuízo com essas leis infraconstitucionais. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Paulderney Avelino no começo aí dos trabalhos do ano legislativo aí em Brasília. Cadu. Soldado novo que é quartel, né? Lógico. Aliás, soldado no quartel que é serviço, né? Isso. Que é o ditado. Mas olha, o Paulderney tá aí, aparecendo pro povo, né? Um jogador experiente, esperando aí pra entrar em campo, mostrar jogo. Ele tá muito, como ele falou no áudio, né? Ele tá muito focado nessa questão da reforma tributária e também na Zona Franca de Manaus. Agora, Karine e Carlão, eu também falei com o deputado Capitão Alberto Neto, né? Ele não ouviu o discurso do Lula, que foi bem ácido, já a gente fala sobre isso, mas ele apareceu ali, ele foi um das poucas lideranças do PL que participou da cerimônia de hoje, tá? Mas eu não perguntei para ele sobre a questão da cerimônia, da solenidade, eu fui perguntar para ele como foram as férias com o ex. No caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, o Alberto Neto, ele publicou uma série de imagens, ele na cozinha lá da casa do Bolsonaro, na garupa do jet ski, ali com o Hélio Negão, fazendo brincadeira com o Bolsonaro, tentou mostrar intimidade, ele mostrar que ele está ali muito bem alinhado com o ex-presidente, o qual ele chamou que é o maior cabo eleitoral do Brasil. Então ele tentou mostrar essa intimidade, e aí eu perguntei para ele sobre como foi essa estada na casa de Bolsonaro e o que se implica na pré-campanha dele, na pré-candidatura dele à Prefeitura de Manaus. Então vamos ouvir o que disse Capitão Alberto Neto. Foi uma experiência assim, muito especial para mim. A gente passou quase 5 dias lá com o presidente na casa dele, ter uma oportunidade de se aproximar, de conversar, entender mais como funciona a cabeça do presidente, ver o seu dia a dia, e você fica impressionado, né? O cara que acabou de sair da presidência da República, ter uma vida assim, meu quartel, parece que ele não saiu do quartel ainda. Por exemplo, na casa lá só tava ele, os seguranças, aí quando vinha o deputado Hélio, e a gente que lavava a louça, eu virei o cozinheiro da casa, eu que fazia comida lá para todo mundo, e o presidente muito simples. Depois a gente saía para pescar, a gente conversava muito sobre as questões políticas da direita no país, em especial falava muito da região norte, do Amazonas, como nós podemos voltar ao poder, né? Que nós acreditamos que o melhor caminho para esse país é continuar com a liberdade econômica, continuar com a redução do Estado, um Estado mais eficiente para que a gente possa crescer, que é o crescimento econômico que reduz a pobreza. Isso está muito claro na nossa mente, é isso que a gente vai perseguir. Então foi um momento de aproximação, intimidade e planejar o futuro da direita do nosso Brasil. E como é que o presidente Bolsonaro está avaliando a sua pré-candidatura? Eu fui lá ver isso aí, porque nós temos... Manaus é muito estratégico para a região norte. Manaus tem 2.200.000 habitantes. Ela influencia a região norte por inteiro. A Zona Franca de Manaus gera mais emprego em todo o Brasil do que na própria região, no próprio que do estado do Amazonas, um exemplo, né? Então é muito estratégico. Então tem um compromisso do presidente em me apoiar, em ir a Manaus, me ajudar nessa campanha, um cabo eleitoral assim, o maior cabo eleitoral do nosso país. Só em votação no segundo turno, Manaus deu 62% dos votos para o Bolsonaro. Então é uma ligação muito forte. Acredito que isso já nos conduz para o segundo turno. Aí no segundo turno as nossas articulações políticas, o nosso melhor projeto para a cidade, mostrar que nós temos um caminho muito melhor do que está sendo proposto atual. 18 horas. E agora a gente ouviu a fala do deputado federal, o capitão Alberto Neto, que é declarado, falou até aqui no nosso programa, que é pré-candidato à Prefeitura de Manaus, não é, Carlão? Já é candidato a candidato, né? Exatamente. Cadu.
Exatamente, ele já está contando com o segundo turno, né? Ele falou logo no finalzinho aí que com a ajuda de Bolsonaro já dá para pensar no segundo turno, mas é isso aí, a campanha, eleições municipais já estão mexendo aqui no Congresso Nacional. Muito deputado não apareceu aqui justamente por causa disso, prefere ficar na base, conversando com os prefeitos, com os vereadores, enfim. Agora, falando aqui em Brasília, voltando à questão de hoje, Karine, de reabertura dos trabalhos, né? Hoje foi tranquilo, Karine, na verdade, porque o presidente Lula ele não apareceu, né? Ele não participou da cerimônia. Quem acabou lendo a mensagem do chefe do Poder Executivo no Congresso foi o segundo vice-presidente da Câmara, o deputado Luciano Bivar. E ficou claramente constrangido com o teor do texto, viu, Karine? O discurso do presidente Lula, que era para ele ler, na verdade, né, estava muito ácido, falando muita coisa ali sobre o processo do Rio de Janeiro, sobre as ameaças à democracia, enfim, assuntos muito espinhosos aqui para o parlamento, né? E que o que também chamou a atenção hoje nessa sessão, Karine, foi o tom do discurso do presidente Arthur Lira. Ele deu para ver claramente aí que o Lira está muito chateado com o governo, principalmente por causa do veto do presidente Lula às emendas de comissão, que tirou aí 5 bilhões de reais da fatia que pertence ao Congresso Nacional, 5 bilhões que já estavam compromissados, já estavam aportados com os prefeitos, com os destinatários desse dinheiro, né, desse recurso. E Lira disse que o parlamentar, ele falou assim, ele disse que o parlamentar não foi feito para ser carimbador. E o orçamento não pertence só ao Poder Executivo. E aí ele cobrou do governo respeito e compromisso com a palavra dada. Você vê como é que está o tom da coisa. Então, resumindo, Karine, o ano começou com a temperatura lá em cima. Vamos seguir acompanhando, mas só depois do carnaval, porque hoje foi friozinho, foi tranquilinho, mas só quem agitou foi Lira mesmo. Vai curtir, Cadu. Tá certo, Cadu. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Até tchau, amanhã, tchau. Cadu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora 6h43, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E sim, o carnaval foi antecipado aqui no Amazonas e o desfile das escolas de samba do grupo especial foi no sábado. Sábado e madrugada de domingo. Com Karime Leão e tudo mais. E tudo mais que tem direito. O repórter André Meirelles acompanhou a apuração das escolas. Temos a campeã, a Mocidade Independente de Aparecida, foi a grande campeã, não é, André? Que mais tivemos hoje? Olha, pelo terceiro ano consecutivo, né, a grande campeã do carnaval de Manaus deste ano, claro, a Mocidade Independente de Aparecida, né? Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão e ouvintes ligados aqui na 100.7. A escola de samba da Zona Sul de Manaus ficou aí com essa pontuação de 269,1 pontos, ficando, claro, na melhor posição de apuração de hoje, que aconteceu no Sambódromo. Agora, a quantidade de títulos da Aparecida são 25 títulos, né? E com isso ela acaba se tornando uma líder isolada, né? Com a maior campeã do carnaval, Manauara. Mas também teve o resultado aí para a segunda colocada, que foi Reino Unido da Liberdade, com 267,1 pontos, e também tem terceiro lugar, que foi com Andanças de Ciganos. Eu já ouvi esse nome aqui, não é verdade, Carlão? É maravilhosa a escola, nada parcial, foi essa aí que eu defendi, desfilei maravilhosa. Vamos acompanhar outras pontuações nessas 8 colocações com o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, o Marcos Apolo Muniz. Oitavo lugar, Dragão do Império. Sétimo lugar, Vila da Barra. Sexto lugar, Vitória Régia. E aqui no critério de desempate, quinto lugar, a Grande Família com 265,8. Em quarto lugar, Unidos da Alvorada com 265,8. Em terceiro lugar, Andança de Ciganos com 265,8. Em segundo lugar, Reino Unido da Liberdade com 267,2. E a grande campeã do Carnaval 2024 do Grupo Especial, Mocidade Independente de Aparecida. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala de Marcos Apolo Muniz, né, que é o secretário de Cultura aqui do estado do Amazonas, falando aí a pontuação, as colocações. Inclusive eu vi quando falou aí Andanças de Ciganos, teve até uma gritaria de comemoração. Talvez teria sido a Karime ali comemorando. Quem sabe. Olha só, a tricampeão desse ano, né, entrou no Sambódromo de Manaus na madrugada deste domingo. Ela estava determinada aí pelo tricampeonato, né, com o enredo A Saga
Matriarca da Família Cidade, a escola de samba contou a história do casal Orlando e Jandira Cidade, patriarca e matriarca da família Cidade. O sobe e desce do casal de comerciantes pelo Rio Madeira inspirou um enredo deste ano que mostrou aí o legado de empreendedorismo deixado pelo casal. O presidente da agremiação Mocidade Independente da Aparecida, o Luiz Pacheco, falou hoje e destacou que a Aparecida é uma escola formada por grandes famílias e nunca havia homenageado uma família inteira, somente algumas personalidades, né? Ele falou aí também sobre o campeonato, né? Essa disputa aí, que falou que todos ali são campeões. Vamos conferir. Não existe vencidos nem vencedores, todos são vencedores. Eu acredito que o carnaval cresceu muito com a mudança de data, tivemos já um bom público e é isso, gente. Agora é comemorar o tricampeonato. Esse carnaval teve muita gente que se foi. Ao nosso amigo e irmão que um mês antes do desfile, ele nos deixou. E é pra você, é por você, Maurício Andrade. Esse título é seu. A preparação foi muito difícil, né? Foi um carnaval não só para Aparecida, para todas as escolas, e nós conseguimos superar. Superamos todas as dificuldades. E quer ganhar carnaval? Faça carnaval, porque o carnaval tá aí para todas as escolas. Parabéns a todas as co-irmãs, parabéns a todas aquelas escolas que tiveram também dificuldades, mas vieram para a avenida, assim mesmo. 18 horas. Luiz Pacheco, que é o presidente da agremiação Aparecida, a gente ouviu a fala dele agora. Olha, no Carnaval da Floresta 2024, sem compromisso, vence o acesso A e volta ao grupo especial. A escola de samba Meninos Levados do bairro Praça 14 leva o título do acesso B. A tradicional escola de samba de Manaus, sem compromisso, pontuou 268,70 e a escola de samba Meninos Levados da Praça 14 somou 266,90 pontos, né? Também receberam um troféu de segundo e terceiro lugar do acesso A, Acadêmicos da Cidade Alta com 267,60 pontos e a Império do Havaí com 266,50 pontos. Do grupo B, Ipixuna com 264,50 pontos e Gaviões do Parque com 262,60 pontos, respectivamente. Então o resultado fica assim: a escola de samba Dragões do Império foi rebaixada e a Sem Compromisso desfila em 2025 no grupo especial. Karime Carlão. Obrigada pelas informações. A gente está recebendo aqui pelo WhatsApp, Paulo Oliveira, o ouvinte, está dizendo que considerou vergonhosa a intervenção da política no carnaval. Tá valendo você participar também. Fala aí de novo o nosso WhatsApp, 994887592, 994887592, valendo a sua participação, Karime Leão. Mix. Olha, o carnaval ainda não acabou e nem tá pouco, hein? Ainda tem bastante carnaval aí. Olha só, quinta-feira, por exemplo, tem a banda Maria Vai com as Outras, que este ano traz o tema violência e misoginia não combinam com folia. A repórter Odinera Araújo tem os detalhes. A banda Maria Vem com as Outras fez a festa no carnaval pela primeira vez no dia 25 de fevereiro de 2011, como parte da comemoração do Dia Internacional da Mulher. A ideia era dar visibilidade à atuação feminina na cidade de Manaus, com destaque para pautas da luta das mulheres. Desde lá, a banda não parou mais. Todos os anos, ela entra na folia com temas diferentes. Esse ano, a banda Maria Vem com as Outras traz o tema violência e misoginia não combinam com folia, em alusão à campanha nacional Brasil Sem Misoginia, do Ministério das Mulheres. A festa da banda será na próxima quinta-feira, dia 8, a partir das 4 da tarde, no Largo São Sebastião, no centro de Manaus. O evento é organizado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Segundo a coordenadora estadual da União Brasileira de Mulheres, Eriana Azevedo, a ideia é aproveitar esse período festivo para conscientizar sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. O carnaval é isso, é festa, mas também aproveitando para falar de um tema tão importante, que é o combate à violência, que é falando da importância
importunação, do não é não, principalmente nesse período de carnaval que a gente sabe que acontece muito. Então a gente quer deixar o convite aqui para vocês da rádio, né, para todo mundo que está ouvindo a gente. Esse ano o tema da banda é violência e misoginia não combinam com folia, e vocês todos serão muito bem-vindos para somar nessa luta que, para mudar a sociedade, a gente precisa dar as mãos. Então é todo mundo junto no combate à violência, homens e mulheres. A marchinha desse ano da banda Maria Vem com as Outras destaca o combate a comportamentos violentos e machistas contra as mulheres. Maria vem com as outras, que o carnaval já chegou. Bem-vinda à alegria, Maria. Maria, com as outras eu vou. Maria, vem com as outras, que o carnaval já chegou. Bem-vinda à alegria, Maria. Maria, com as outras eu vou. Na luta contra a violência, na defesa da paz, vamos juntos, Maria. Carnaval é alegria, eu peço é paz. A banda Maria Vem com as Outras será no próximo dia 8 de fevereiro, no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, a partir das 4 da tarde. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 52 minutos. Chegou a hora da gente conferir os assuntos dos bastidores da política local com ela, Cíntia Blink. Assuntos que só ela vê, né? Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, e os nossos políticos caíram na folia? Eu sei que sim. Teve muito que literalmente foi até Samirredo. Conta. Você achou que foi só você, né, Karime? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, a vencedora que homenageou aí a família Cidade que é deputado estadual e também presidente da Assembleia Legislativa, ele caiu no samba obrigatoriamente e se consagrou aí campeão. Também teve, além dele, Anne Moura no Mocidade do Coroado. Coroado já fez uma homenagem aí à secretária de Mulheres do PT. Teve também Império do Havaí, que homenageou o vereador Ivo Neto. Teve Acadêmicos da Cidade Alta, que homenageou Abdala Frasch, deputado estadual, que também é casado com Chádia Frasch, secretária de Saúde da Prefeitura de Manaus, enfim, muito próximo ao prefeito Davi Almeida. Sem Compromisso entrou aí também nesse encontro da Águas Navega a audiência de grande sonhador, Oswaldo Lopes. Ele não é bem um político, Oswaldo Lopes, mas ele é o presidente da TV Encontro das Águas, achei interessante trazer. E é isso, né, que tivemos de políticos que eu pude identificar. Na folia, políticos na folia. Sim. Olha só, Blink, o presidente estadual do PSDB, Plínio Valério, que é inclusive senador da República, ele já anuncia aí como certa pré-candidatura de Amon Mandel, olha aí, de novo, né, à prefeitura de Manaus. Todo mundo já sabia disso, né? Não. Menina, então, acho que a Amon contou ali pro Plínio, em confiança. Aí o Plínio foi numa rádio e falou, então... Abriu o bico. Vai ser. Porque ele falou que viria numa coletiva logo depois do carnaval pra contar pra gente se ele viria ou não. Claro que, né, você dizendo ou não que será pré-candidato, você fala isso de outras formas. E a Amon vem se movimentando como um pré-candidato, fazendo até reuniões com outros políticos que podem ser aliados, como por exemplo com os irmãos Nicolau, postou isso, enfim. E agora vem Plínio e fala, olha, ele vai sim ser pré-candidato. E agora, vai ter coletiva? Não vai ter? Porque todo mundo já tá sabendo agora de verdade, porque vem do Plínio, que não é, ele é o presidente da federação, né, PSDB com cidadania, então ele sabe o que tá falando e confirmou, sim, a Amon virá. Agora a gente vai ter que ver o quanto que foi desgastante aquela situação que a Amon viveu com a Rocan e tudo mais, se ele vem tão forte quanto as pesquisas eleitorais do ano passado estavam mostrando, enfim, vamos ficar de olho, mas teremos a Amon na disputa. É o que falam, exatamente. Agora, Cíntia, para finalizar, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Júlio Pinheiro, foi confirmado como relator das contas do prefeito Davi Almeida? Foi confirmado. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, a cada sessão, trazendo um assunto pra gente. Eles querem ficar na pauta, eu não sei porquê, mas teve de novo, uma briguinha ali dentro.
Dessa vez foi por conta justamente dessa relatoria. Para o conselheiro Érico Desterro, ele quem deveria ficar com a relatoria, porque ele não cuida dessa relatoria, que é as contas do prefeito desde 2015, então pela ordem deveria ser ele, mas mudou-se ali o regimento interno e ficou entendido que agora irá seguir com Júlio Pinheiro, o conselheiro Júlio Pinheiro à frente aí dessa relatoria, e depois vai seguir uma ordem, enfim, está nas mãos de Júlio Pinheiro. Obrigada, volto amanhã. Valeu, Cíntia. Muito obrigada, boa noite, Cíntia. Boa noite. Agora 6h56, você no melhor mix do Brasil. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, esporte, giro esportivo, Cid Soares na área. Quem lidera o Barazão, Cid? Bom, vamos lá, olha, o Manaus emplacou a segunda vitória seguida no Barazão e se mantém líder do Grupo A. E o Amazonas é o vice-líder desse grupo. O Nacional vem logo atrás na terceira colocação. A liderança do grupo B, é do Parintins, com o São Raimundo de vice, e o Manauara mantém a terceira colocação. O Rio Negro enfrenta o Nacional amanhã pelo Campeonato Amazonense na quinta rodada. Os times vão a campo no gramado da Colina a partir das 3h30. O Rio Negro chega para essa partida aí com 2 empates e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Nacional vem de uma série com uma vitória e 4 empates. E no mesmo horário, só que já no estádio Carlos Amit, o líder Manaus enfrenta o líder Parintins. Olha, o Mano Menezes não é mais técnico do Corinthians. Essa foi uma notícia bombástica de hoje, né? A decisão foi tomada ontem, mas foi lançado hoje. Essa demissão foi comunicada ao treinador hoje de manhã, e o substituto do gaúcho tem tudo para ser Márcio Zanardi, que comanda o São Bernardo. O polêmico processo de demissão do Mano Menezes, passou aí primeiro por um encontro com o iminente substituto, que é o Zanardi, e acabou aí com um clima realmente pesado entre comissão técnica e diretoria, dessa vez no CT Joaquim Grava. E apesar de ter bancado publicamente a permanência de Mano Menezes logo após a derrota de 3-1 para o Novo Horizontino no último domingo, na Neoquímica Arena, o presidente Augusto Melo, poucas horas depois, foi atrás de um novo nome. Ele mesmo foi fazer isso, para comandar o timão. Zanardi, com quem, inclusive, ele já havia trabalhado nas categorias de base do Corinthians. Mesmo com a limitação da Federação Paulista de Futebol, que não permite que um técnico venha a treinar oficialmente 2 times na mesma edição do Campeonato Paulista, as definições estão seguindo normalmente. É isso que nós temos para hoje. Obrigada pelas informações, Cid Soares. Até amanhã. Mix. Trânsito. Temos informações de trânsito. Segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, o trânsito segue com boa fluidez na Rua Manicoré com a Avenida Carvalho Leal na Cachoeirinha, em frente ao T2. E na Avenida Constantino Neri com a Rua Leonardo Malcher, próximo ao T1, trânsito sem obstáculos na via. Já no Complexo Viário de Flores, no sentido centro-bairro, e na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao Clube Municipal, ambas com grande fluxo de veículos, mas o trânsito segue sem retenções. Mix. Agora 6h59, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A situação da saúde pública no Amazonas, de novo, volta às manchetes de forma negativa. Inspeções do Ministério Público do Estado revelaram problemas nos aparelhos de ultrassonografia das maternidades da Secretaria de Saúde do Estado. Além das falhas de funcionamento, segundo o Ministério Público, a empresa fornecedora retirou os equipamentos por falta de pagamento. A situação, é óbvio, compromete o atendimento às gestantes e pode representar um prejuízo ao patrimônio público. O Ministério Público emitiu recomendação urgente exigindo que o Estado retome os exames de imagem nas suas maternidades e que providencie as medidas administrativas necessárias para resolver o problema no prazo de 48 horas. O Estado deve elaborar um plano financeiro para comprar equipamentos próprios de ultrassonografia, e o não cumprimento da recomendação resultará em medidas judiciais por parte do Ministério Público. A ameaça de medidas judiciais deve fazer com que o governo tome alguma providência. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.